Estamos de volta com o programa Conexão Tupã, que hoje recebe a visita de Oswaldo Mendes. Oswaldo, nós estamos falando aí de 69, a sua chegada em São Paulo. Nessa época você já estava envolvido com teatro e você vai a São Paulo para trabalhar em que área? Bem, começou a minha peregrinação de novo atrás de emprego. Né? Eu cheguei em São Paulo nessa altura, como eu tinha trabalhado na prefeitura em Marília, eu já tinha um pé de meia. Né? Já tinha um dinheirinho para garantir os primeiros tempos em São Paulo. E entrei na escola de dramática, escola de teatro, que era na Avenida Tiradentes, na frente da Estação da Luz, vizinha do presídio, e em frente à Estação da Luz, onde tem hoje o Museu da Língua Portuguesa. Né? E morava ali no centro, com uma amiga que foi de Marília, a gente dividia um apartamento. E nessa, procurando, mandando, indo às redações, buscando coisas e tal. Daí, na escola de dramática, um professor, são as coisas do acaso. A vida é feita de acasos, né? A vida não... Alguns bons, outros ruins. Até os ruins fazem parte. Quer dizer, você Sim. tem que achar até que os ruins, sabe, depois, na perspectiva histórica, você fala assim, opa, aquilo lá que eu achei que era péssimo, não se mostrou tão péssimo não, assim. Mudou minha vida. Alguma coisa eu extraí de bom disso. Mudou para melhor, ou para... me deu um direcionamento. E daí eu estava na escola de dramática, fazendo curso de ator, e tinha um professor que era crítico de teatro da Folha de São Paulo, o professor Paulo Mendonça. Ele era crítico daqueles bravos, né? Ele é enorme, ele é um ator da época do TBC. Depois ele deixou de Teatro ser... Brasileiro de Comédia. Teatro Brasileiro de Comédia, na década de 50, que fez a revolução do teatro brasileiro. E o Paulo era jornalista também. E ele trabalhava, além de crítico da Folha de São Paulo, ele trabalhou até muito... Ele faleceu há poucos anos. Viveu bastante, felizmente. Ele trabalhou muito tempo na Abril Cultural. Na editora Abril, mas na área cultural do Grupo Abril. Mas na época ele era crítico da Folha. E por cargas d'água ele foi com a minha cara. Né? Porque ele era mal-humorado, aquele cara que entrou no primeiro dia de aula, ele entra assim, quantos alunos, vocês aqui são alunos de teatro, querem ser atores, quantos vocês são aqui? Vocês são quanto? 17, 18? Ah, tá bom, se sobrar um é muito. Já é lucro. Já. É lucro. Ele já aquele que já quebrava as pernas, né? No primeiro dia já... E sempre tinha mas tinha um bom humor, mas um humor meio sarcástico, ácido. E eu me dava bem com ele, porque ele, no primeiro dia, falou assim, moleque, eu quase te reprovei, porque uma das provas que tinha para entrar na escola de dramática era você chegar na frente, decorar um texto, trazer um texto decorado. Podia ser ou um monólogo, um solilóquio, ou uma cena com dois, mas você tinha que estar decorado. A outra pessoa podia estar até com papel, mas você tinha que responder. E você chegava lá na frente e fazia, qual o texto que você escolheu? Daí você dizia o texto e começava a falar. Daí no dia ele falou assim, você é muito... Quando eu vi você entrar e chegar na frente, falou assim, eu vou falar do Hamlet, Shakespeare, de William Shakespeare, cena tal... ato tal, cena tal, solilóquio da carne, começou, você falou o que? Eu já me afundei na cadeira, pus a mão atrás, lá vem, isso mesmo, lá vem M, né? Daí você começou a falar, eu falei, até que ele sabe falar. E te aprovei por isso, porque pela tua audácia de querer falar Shakespeare. Ele era um ator que quando ele estava tentando ser ator, ele gostava, o sonho dele era fazer Hamlet. Então pois eu soube depois. Vocês identificaram-se no Exatamente, no Shakespeare, porque ele gostaria de fazer, e eu cheguei lá fazendo Shakespeare. Essa carne muito, muito poluída, falando tudo, né, uma coisa pomposa e tal. Não, eu não falei mal, não. Modéstia, eu estou um pouco tirando sarro agora, mas não foi. Tanto é que ele falou assim, eu te aprovei pela tua coragem, viu? Porque se você fizesse mais ou menos, eu teria te mandado embora. Enfim, ficamos amigos por isso. Daí, assim, ô professor, um dia, na cara dura, eu cheguei assim, professor, pô, o senhor crítico da Folha, o senhor não pode me indicar, eu trabalhei em jornal, não sei o que, lá em Marília, o Correio de Marília, fiz isso. Já tem a tal da experiência, tem uma tal experiência, um pouco de experiência no jornal de interior, mas, pô,
coloca lá, me indica, não é para procurar alguém lá. E daí ele falou assim, tá bom. Aí, Vou ver eu o vou que ver eu o que eu posso faço. fazer. No dia seguinte ele já chegou e falou assim, vai lá na Folha e procure Cláudio Abramo. Para quem não sabe, o Cláudio Abramo, procure no tem um Google, Cláudio Abramo, jornalista. Aquele que tudo sabe, tudo vê, é o Google, né? O Google, né? E o Cláudio Abramo era uma figura muito importante, foi uma figura muito importante no jornalismo brasileiro, no jornalismo de São Paulo. E era um cara assim, eu sabia da importância dele, depois mais ainda, né? Mas procurar o Cláudio, que era o diretor de redação do jornal. Ele já me mandou falar lá em cima, né? Daí, Com o chefe. Com o chefe, com quem mandava. Daí fui no Cláudio, e o Cláudio falou assim, você é aluno do Paulo, tal, então vai lá na Folha Ilustrada, você está fazendo teatro, né? Então vai trabalhar na Folha Ilustrada, lá procure o editor, lá o Delfiol. E eu ali comecei a trabalhar na Folha, estagiário, ia todo dia na Folha, pegava pauta, saía para a rua, ia entrevistar as matérias de teatro. Estagiário recebia naquela época? Pois é. Eu costumo dizer até para o Otávio Frias, Otavinho, que é meu amigo, mandar um recado, você mandar por Tupã, você está me devendo 3 meses. Daquele dia que não recebi. Não me pagavam, cara. Eu estava trabalhando, comecei a trabalhar lá tipo abril, começo de abril, final de março, começo de abril, estava lá na Folha já. Ia todo dia, pegava pau, saía para a rua, escrevia matéria, saía a matéria publicada, não saía com o meu nome. Aquela ânsia de fazer bem feito. Tava com todo o gás, né? E nada, depois de um tempo, depois de um mês, eu comecei a cobrar, né? Mês que vem a gente vê. Mês que a gente vem vai ver. A semana que vem, não, nem um mês que vem. A semana que vem, depois a gente vê, vou ver como é que tá, não sei o quê. Pô, isso estava passando. E daí, nessa altura, já por volta de abril, maio, quando chegou em junho, eu já estava, às vezes... A economia já estava se acabando, indo pelo ralo. E daí, tinha um grupo na escola não só da minha turma, mas turma da frente, a turma anterior, a posterior, enfim. A gente saía junto, às vezes caminhando lá. São Paulo dava para caminhar naquela época, sem perigo, de madrugada, à noite. E uma das amigas minhas, que estava no ano na frente, a Isabel Torres, eu sabia que o pai dela era jornalista, mas trabalhava na Cidade de Santos, que era um jornal que pertencia ao Grupo Folha de São Paulo, como o jornal Última Hora, a Gazeta já pertencia ao Grupo Folha. O Grupo Folha, naquele momento, ele embarcou uma série de títulos da imprensa. Folha da Tarde, Cidade de Santos, Notícias Populares, Última Hora, enfim, tinha vários jornais, a Gazeta Esportiva. E eu sabia que o pai da Isabel era jornalista e diretor do jornal Cidade de Santos, só que o Cidade de Santos era em Santos, morava em São Paulo. Até ali, nunca me preocupei em falar, fala para o seu pai me dar uma força, porque eu não ia mudar para Santos, né? Evidente. E daí, numa dessas caminhadas, eu falei assim, pô, Isabel... Não, a Isabel veio e falou, estou feliz da vida, finalmente eu consegui, porque o pai dela era viúvo, né? E as filhas sempre moraram com ele. E ela estava em São Paulo e falou assim, meu pai está vindo para São Paulo, mudando para São Paulo. Ele vai assumir a direção da Última Hora, do jornal Última Hora. Daí eu falei, pô, quando que ele vai assumir? Não, já assumiu. Pô, você me fala só agora, Isabel. Fala lá para ele da minha situação, ela que sabia a minha situação. Eu falei, tá, mas eu vou dar um toque lá pro meu pai. Daí chegou à noite, falou com o pai dela lá. No dia seguinte, ela veio, meu pai mandou você ir amanhã lá no jornal. Nessa altura eu já tinha um portfólio de matérias publicadas na Folha durante 3 meses, praticamente, de atividade diária na redação. E assim foi, eu cheguei, já comecei a trabalhar na Última Hora. Eu estou falando uma coisa, parece que assim, está contando, mas como o acaso marca a vida da gente. Às vezes um encontro fortuito, um professor com quem você acaba se dando bem, embora no começo ele quisesse te ferrar. É uma coisa que hoje se dá muito valor, que é essa rede de relacionamentos. Pois é, não precisa não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha celular. Era no tete-a-tete, como se dizia. As pessoas se conheciam. No vis-a-vis. Pessoas conversavam. Era mais fácil você conhecer, sabia
a alma das pessoas, né? Era um outro mundo. E a Última Hora, só para lembrar, o que era o jornal Última Hora? O jornal da Última Hora era muito importante. É um jornal que tinha sido criado pelo Samuel Weiner, outra figura emblemática da imprensa brasileira, Samuel Weiner, que era casado com Danusa Leão, nos anos 50. E ele criou o jornal Última Hora para se opor ao jornal que o Carlos Lacerda tinha, chamado Tribuna da Imprensa, e que era um jornal que atacava o Getúlio Vargas, o governo do Getúlio. E o Samuel criou a Última Hora e falou assim, um jornal de apoio ao Getúlio, porque já tem um jornal que é contra, tem que ter um outro. Ele, na verdade, não tinha essa coisa, mas era um jornal mais ligado às causas populares, era considerado um jornal de esquerda. Tanto é que quando vem a Revolução, o golpe de Estado, a ditadura surge em 64, um dos jornais visados foi a Última Hora e o Samuel Weiner. Samuel Weiner teve que ir para o exílio e antes de ir para o exílio, ele vendeu a Última Hora para o Grupo Folha, que era do Frias, Otávio Frias de Oliveira. Então eu fui trabalhar num jornal que tinha também sotaque de esquerda, né? Um jornal que ainda tinha marca de ser um jornal de esquerda. Era menos devido ali ao golpe, à censura, mas ainda conservava a aura da história dele, quer dizer, é um jornal que nasceu identificado com as chamadas causas populares. Tanto é que quando se criou aquele telejornal alguns anos atrás, ou décadas atrás, 2 décadas, o Aqui e Agora, no SBT? No SBT, que deu origem depois à Cidade Alerta, à Cidade Aberta, essas coisas tudo aí, noticiário policial. Mas no Aqui e Agora, eles pegaram um rótulo, um slogan, que era da Última Hora. Um jornal vibrante, uma arma do povo. Nada se cria, tudo se copia. Mas na época eles até falaram isso, que era um respeito, uma referência ao slogan da Última Hora. Deram o crédito. Deram crédito. Não, aí eles foram corretos com isso. Então era um jornal identificado com causas populares, com sindicatos, enfim, com os movimentos populares, que eram diferentes dos que agora. Agora os movimentos populares todos estão organizados e todos na folha de pagamento do Estado. Na época não. Na época eram anti-Estado. Não é que era anti-Estado, eles eram independentes do Estado. Eles podiam até receber, mas cada vez mais, eu acho que hoje, já trazendo a nossa conversa para os dias de hoje, o que eu vejo de perversa é essa relação conspícua, sabe, perversa dos movimentos populares com o Estado. Eu acho que o Estado tem que atender às reivindicações dos movimentos populares, no que elas são justas. E não se filiar e não ficar dependendo de, sabe... Por exemplo, o exemplo mais clássico é que o Lula, que era um cara que... Eu estava do lado dele quando ele dizia assim, tem que acabar com essa droga do imposto sindical. Ele falava isso. Na oposição. Claro, na oposição. Sou contra o imposto sindical, e eu estava com ele. Eu falei assim, é isso mesmo, porque o que é o imposto sindical? É uma maneira dos sindicatos ficarem todos atrelados ao poder, ao governo, entendeu? Porque recebe, é compulsório, você vai trabalhar, você tem que pagar o tal imposto sindical. E daí os sindicatos se fortalecem e vivem não da contribuição dos sindicalizados, do trabalhador identificado com o sindicato, mas vive da grana que vem do Estado. E o Lula era contra isso. Só que quando ele assume o poder, ele vai contra. Daí eu falei assim, não, então... Aí eu comecei a ficar um pouco ressabiado, comecei a olhar para o Lula e coçar a cabeça. Eu falei assim, aquela causa era justa, por que agora? Agora não, porque você quer trazer... A atitude não corresponde aí com as palavras. Então daí, eu não quero me aprofundar nisso, porque é outra discussão, mas eu quero dizer... Essa coisa do sindicato, dos movimentos populares. Quer dizer, quando a Última Hora era um jornal que defendia os movimentos populares, porque não havia nada disso. Então, era um jornal que os sindicatos tinham um espaço lá, tinha páginas abertas e dedicadas ao movimento sindical, às reivindicações dos trabalhadores. Quando se originou uma greve, o jornal estava cobrindo. E havia algum tipo de censura em cima das notícias desse tipo? Nessa época, já não, porque o movimento sindical já estava... Como todo o país, estava sob a censura de uma ditadura muito brava. Já havia um medo. Já havia um medo. Então, isso não pode, aquilo não pode. O movimento sindical, quem eram os presidentes do movimento sindical já estavam, alguns tinham sido presos e tudo mais, e os antigos que se mantinham eram chamados, acusados de pelegos. Alguns que foram até injustamente
A história depois fez justiça a alguns deles. Que, pô, o cara fica pendurado lá e tal. E na perspectiva da história, porque uma coisa é eu julgar agora, no momento, entendeu? No momento é fácil você ser contra ou a favor. Quando daí você reconhece melhor as razões que levaram a pessoa a agir de uma maneira ou outra. Por exemplo, quando eu falo dessa coisa do Lula ter mudado de posição em relação ao imposto sindical, eu já estou até vendo de uma perspectiva histórica. Naquele momento, ele podia ter qualquer razão para fazer aquilo lá, mas nada justificava porque era incoerente. Eu quero saber, quer dizer, eu acho isso mesmo. Acabe com o imposto sindical. Eu quero que os sindicatos sejam realmente frutos de uma mobilização e cada vez mais ele está atrelado ao Estado. Então fica uma, sabe, ou está atrelado ao Estado ou aos partidos, seja ao PT, ao PSDB, tem partido que está ligado à oposição. Que também é ruim, no poder, né? E que é ruim, igualmente ruim, porque eu acho que o sindicato ele é representante de uma multiplicidade, de uma complexidade de pessoas. Não é a filial uma diversidade, de um partido. Exato. Não é o braço de um partido. Nada. Se eu estou num sindicato, esse sindicato tem um cara do partido A, B, C, D, tem cara católico, protestante, ateu, budista. A pluralidade de ideias. A pluralidade tem que conviver no sindicato. Hoje os sindicatos não. Os sindicatos estão atrelados e não é a ideologia, mas a interesses muito específicos. O que é pior ainda do que ser atrelado a uma só ideologia e não a ser plural. Porque daí você fala assim, não, tal sindicato é do partido tal, ok. Mas daí, sabe, eu acho que isso daí é contra o conceito limitante, de movimento social. Estou falando de sindicatos, mas isso vale para o movimento social. Se você tem um movimento de bairro, né, imagina um movimento de bairro, são pessoas plurais, não é uma pessoa que pensa tudo igual. Então você defende o interesse de um coletivo e não interesses específicos dessa ou daquela corrente. Hoje no Brasil nós vivemos isso, nós vivemos uma burrice em termos de organização de movimentos, tirando alguns movimentos que ainda mantêm uma pureza, são poucos, né? A maioria está tudo atrelado ao governo. Se tirar grana do governo de muitos movimentos que estão aí, eles caem, muitos sindicatos caem, não se sustentam se você tirar o imposto sindical. Sabe? Então, que mobilização é essa? Porque no Brasil recente, eu acho que tem uma coisa, sabe, eu olho e fico triste, porque despolitizou-se a vida brasileira. E essa despolitização... Partidarizou-se a vida brasileira, mas despolitizou-se. É a diferença... E essa despolitização, você acredita que é em boa parte a ditadura militar que proibiu as pessoas de pensarem? Ela ajudou. Mas ela não foi o único... Não, porque lá se vão 30 anos do fim da ditadura. Então vamos parar de achar que vivemos agora... Que é o único culpado. Não, a ditadura tem a culpa dela e está passada em cartório. Foi violenta, matou gente, calou a boca de muita gente, foi vítima dessa maldita. Mas já tivemos tempo de se recuperar pelo menos em parte. E não nos recuperamos. E aí nós perdemos. Porque durante a ditadura havia uma politização ainda. Quando eu digo politização, era um pensamento político ocorrendo, as pessoas olhando os fatos. Contra ou a favor? Mas não era nem essa coisa contra a favor. Eu acho que o contra e a favor virou depois, quando partidarizou. A diferença entre politizar e partidarizar. Tem que politizar. A sociedade brasileira está despolitizada e precisa ser politizada. E contraditoriamente, ela está partidarizada. Daí vira esse fla-flu que a gente está assistindo na política. E quais outros fatores que contribuíram para isso, além da ditadura? O poder, o gosto pelo poder. Eu acho que começa lá atrás, quando surge, por exemplo, no movimento sindical, uma corrente defendendo o sindicalismo de resultados. E não digam que era só o Lula, não. O Lula estava nessa corrente do sindicalismo de resultados, mas tinha muitas outras pessoas também defendendo o mesmo tipo de posição. De menos destaque, pessoas de menos destaque, mas que faziam o mesmo papel. O que é o sindicalismo de resultado? Eu quero saber no meu bolso. Você para de discutir as relações de trabalho. O que é um sindicato? O sindicato brigava pelas relações de trabalho. Às vezes você fazia uma greve, não era nem porque você queria um aumento de salário, mas de apoio a alguma causa justa,
entendeu? A uma outra corrente da sociedade, aí você estava politizado. O sindicato se despolitizou, tanto é que o Lula impedia de entrar os políticos, ele não gostava. Não sei, claro, os políticos de esquerda entraram nas greves do ABC, que tem que ser estudado aquilo lá. Mas essa busca do sindicalismo de resultado, eu quero saber o que vai melhorar para a classe trabalhadora, é importante? É. Mas se você pegar historicamente lá de trás, vai estudar lá os primeiros movimentos sindicais do final do século XIX, começo do século XX, a primeira, a segunda, principalmente a segunda internacional, né, quando começa a ideia de criar um partido lá na Europa, o Partido Comunista, que defendia os interesses, e não é que só defendia, começava a entender a mecânica da economia mundial. Era o capitalismo crescente, a industrialização crescente e como é que, sabe, essas relações de trabalho. Na época se discutia já a redução da jornada de trabalho, na época que eu digo há 150 anos atrás. Que era uma jornada de 12, 14 horas. Exato, já lutavam para a redução da jornada de trabalho. O trabalho infantil já era uma coisa que se discutia na época. Então, essas causas, que são causas maiores, são causas da sociedade. Sabe, por exemplo, eu não vejo um sindicato falar no Brasil e nem um movimento social, a não ser aqueles especificamente ligados ao problema, a discutir, por exemplo, a maioridade penal. Que é um tema polêmico? É, eu sei que eu mexi num vespeiro. Só que tem que ter posição, tem que discutir, tem que pensar. E não, sabe, aqui no Brasil a gente vai dizer, faz uma lei e acabou. A lei não resolve nada. Porque se lei resolvesse problemas, o Brasil era um paraíso. Já dizia Rui Barbosa, 100 anos atrás, que leis não faltam. O Brasil tem lei para tudo. E tem muito mais. Ele que não sabe o que veio depois disso. Porque tem lei até para o sapato que eu calço, para o óculos que eu uso, para a comida que eu como. Só para fazer uma parte aqui, na sua terra lá em Marília, tem um vereador que mês passado conseguiu aprovar uma lei que é proibida empinar pipa dentro da cidade. Por causa que alguns garotos usam cerol. Então mata o doente, esse tipo de coisa, né? Então, em vez de haver fiscalização, você proíbe que se faça uma coisa saudável. Pois é, daí essas que você falou, uma coisa menor, é realmente menor. Só que eu acho que... Reflete. Você tem que discutir essas coisas. Reflete a realidade brasileira em coisas maiores, né? Exatamente. Quando eu falo da despolitização dos movimentos sindicais, é porque dos movimentos sociais, é porque a gente assiste isso. Não é porque o jornal falou, a revista que eu não gosto, ou o jornal que eu não gosto, é porque isso está evidente, é só você ir se informar, você percebe isso. Quer dizer, os movimentos, a pessoa vai lá manifestar, mas agora você tem que dar grana, meu. O próprio Lula reconheceu isso. Que antes o partido conseguia mobilizar numa boa, era só dava uma palavra de ordem e ia todo mundo. Agora, se não tiver ideologia. Havia ideologia, havia uma crença, quer dizer, eu estou lutando por uma coisa que eu acredito. Hoje, as pessoas não estão lutando por coisas que acreditam, estão lutando por seu interesse imediato. Quanto eu vou ganhar? Então, é um país, uma política que anda olhando para a ponta do pé. E se você anda olhando para a ponta do pé, você não vai para lugar nenhum. É um país que vive da mão para a boca, entendeu? Você faz leis para aumentar um dinheiro aqui, aumentar uma grana ali, eu vou me beneficiar aqui. Quer dizer, se cada um ficar olhando só para o próprio umbigo e para a ponta do seu sapato, esse país não vai para lugar nenhum. Eu acho que essa é a culpa de todos os políticos. Todos os partidos têm uma responsabilidade. Porque tem os partidos, os movimentos, os sindicatos, que são os movimentos maiores, né? A gente começou a falar deles, vamos ficar neles, que são atrelados a vários desses partidos aí. Não é só o PT, né? Tem um partido que está ligado mais aos tucanos, outro que está ligado ao PDT, ou à Solidariedade. E daí começa a surgir, daí vem o poder, meu. Daí eu tenho o poder. Agora vai fazer 100 anos, daqui a 2 anos, da Revolução Russa, né? De 1917. Que instituiu o pensamento, quer dizer, o comunismo que já acabou. Mas se a gente estudar lá atrás, não é que a gente está reproduzindo, não. Essa coisa que eu vejo as pessoas falando assim, o comunismo vai voltar. Isso é histeria, é burrice, é desinformação. Porque não existe mais, felizmente ou infelizmente, não tem mais comunista no Brasil. Infelizmente, eu acho. Infelizmente, porque eu acho que teria uma diversidade. Hoje as pessoas estão sendo guiadas por palavras de ordem. Não é ser a favor do comunismo ou contra, mas é a favor da pluralidade de ideias. Exatamente, Edu.
Exatamente. Isso daí não tem. Então, é bom a gente estudar, porque a história ensina muita gente, né? É que a gente não estuda. E quando eu sou ouvinte de TV Senado, TV Câmara, eu venho aqui para Tupã, eu ligo na TV para ver as coisas na Câmara Municipal de Tupã. Né? Eu procuro me informar, porque daí ver como é que está. E daí você vê a despolitização dos nossos políticos. Quer dizer, tem até pessoas bem intencionadas, tem, mas como diziam os meus avós e os avós dos meus avós, de boas intenções o inferno está cheio, entendeu? Quer dizer, o que precisa as pessoas se prepararem, né? E olhar o mundo de uma maneira mais global, já que estamos falando no mundo globalizado que vivemos. E a gente continua caminhando olhando para a ponta do pé. Quem olha para a ponta do pé se estrumbica, porque trupica, né? Você anda bem quando você olha, você está olhando na linha do horizonte, pelo menos, né? Daí sua vista alcança, daí você começa a entender o mundo, e o mundo vai além da ponta do teu pé. E é maior que a ponta do teu pé, e que os interesses, de repente você defender o interesse do outro, você indiretamente está defendendo também você, entendeu? E quando você tira o direito do outro, você vai contra o outro, você está ofendendo o seu próprio direito também. Existe, nesse sentido que você está falando, existe uma corrente aí, muita gente, não sei se é a maioria ou se é a minoria, mas defende que bandido preso deve ser tratado o pior possível na cadeia. Eu acho isso uma burrice, nem tanto um pouco por questões humanitárias, mas muito porque você fazendo isso, você cria um cara pior do que ele vai sair pior do que ele entrou. Ele entra assaltante, ele sai traficante. Ele entra traficante, ele sai assassino. Então é uma questão de ser inteligente, de você não tratar um cara, sabe, tão mal como se trata atualmente. Não estou falando para tratar com mordomia. Estou falando para tratar ele minimamente, com a decência mínima, assim. Claro. Né? Para ele sair... Não, ele tem que pagar por um crime. Ele tem que pagar por um crime. O cara cometeu ele está em débito com a sociedade. Né? Sim, com certeza. Isso não tem o que discutir. Então, ou ele matou alguém, ou ele roubou de alguém, ou ele fez um mal a um grupo social, a uma pessoa. Deu um golpe, seja o que ele fez. Ele está em débito com a sociedade. E tem que ser punido. Ele tem que ser punido, quer dizer, por isso que... Agora, é meio medieval o nosso pensamento. Por isso que eu digo, a gente parou de pensar politicamente. Tudo está ligado, Edu. Porque, veja bem... O que nós estamos propondo, não, o cara tem que bater o cara. Isso é barbárie. Você está querendo aprovar a barbárie? Sim, voltar à Idade Média. Ah, você quer voltar para aquilo? E nós já tivemos a Renascença, meu. E aí, iluminismo. Aí eu vou ligar ao teatro. O Shakespeare, ao escrever o Hamlet, que é uma obra que leiam, porque está tudo lá, viu? Melhor que a Bíblia, em alguns momentos. Isso por volta de 1600. Quando eu digo melhor que a Bíblia, você não vai se ofender, você que é religioso, não. Porque faz a gente olhar. Tem um livro muito bom, aliás, que saiu assim, sobre a obra do Shakespeare, o significado da obra, né? Quer dizer, a invenção do humano, referindo-se ao Shakespeare. Shakespeare é responsável pela invenção do humano. A Bíblia trata das relações de Deus, de Deus, os santos, tal, o Evangelho com o homem. No caso do Shakespeare, a obra do Shakespeare é o homem na relação com o próprio homem. É outra visão, é outra coisa. Mas é o homem, então daí surge a ideia de um humanismo, e ele surge na Renascença, quando ele vai se contrapor à vingança. No Hamlet, que é o Hamlet é a história de um príncipe da Dinamarca, o cara volta lá para o reino dele, quando ele chega no palácio lá, o pai dele tinha morrido, porque o pai dele diziam que estava repousando no campo e foi picado por um veneno de cobra no ouvido e morreu aquilo. Daí ele está lá, começa a peça nas muralhas do palácio. Os soldados começam a ver um fantasma. Uma peça meio espírita, eu brinco até mesmo. E o fantasma que aparece, isso tinha muito no teatro daquela época. Quem será esse fantasma? Ele parece o rei, que era o Hamlet, que tinha sido morto. O rei pai do Hamlet, que chamava Hamlet também. E parece com ele, está armado com aquela, né, está vestido com aquela armadura e tal. Daí chama o Hamlet filho e fala assim, pareceu um fantasma que lembra muito seu pai. Daí
E ele, quando é meia-noite, toda meia-noite ele está aparecendo lá no castelo. Vem cá, na torre de vigia. Vamos, você tem que ir lá, porque eu acho que ele quer falar com você. Daí vai o Hamlet filho, e daí aparece o fantasma do pai, o Hamlet pai. E fala assim, eu fui morto, fui assassinado pelo meu irmão, que agora está casando com a minha mulher, que é sua mãe, e está assumindo o trono da Dinamarca. Eu fui assassinado pelo meu próprio irmão, fala o fantasma. E pede vingança, vingança. O Hamlet filho ouve aquilo e fala, putz. Na tradição medieval, que é essa tradição da põe na cadeia, olho por olho, dente por dente, o Hamlet filho já sairia dali já matando quem não visse pela frente. Sem perguntar, mata primeiro, pergunta depois. Exatamente, e já ia matar o tio dele, o tio Cláudio, que, segundo o fantasma. Daí ele sai, ele para, ele fala assim, espera, será que isso daí não é um fantasma do mal, não? Ele está querendo vir aqui só para criar uma confusão? Uma desavença. Uma desavença? Não, eu tenho que investigar melhor, eu tenho que saber se realmente o pai, o Cláudio, o meu tio... E é o que a justiça usa, que é o contraditório. Então, aí é uma obra, o Hamlet, que é a Bíblia do teatro para mim, faz assim, põe a Idade Média no avesso e vai à Renascença, porque daí é o homem civilizado, ele é aluno universitário, né? O Shakespeare, lembro que o Hamlet, já que estamos numa TV universitária, o Hamlet estava vindo da universidade, porque ele estava estudando fora e voltou para ali. Então, ele já era um cara dos novos tempos, era um cara em que não, vou pensar, espera aí. A razão começa a substituir a vingança. Então, desde aquele tempo, nós estamos falando de a obra 1600, foi escrita em 1500 e alguma 1600. Coisa. Essa obra é de 1600. O Brasil nem existia. O Brasil né? tinha nascido. Sido descoberto, mas estava ali. Descoberto não, né? Que é uma achado, né? Os europeus encontraram. Os europeus acharam, mas o Brasil até 1540 ficou ali esquecido. Nada. Na verdade, o Brasil começou como em 1808, né? Como nação, como conceito de país, realmente. 1808. Então, nem existia. Então, eu estou falando do Hamlet, porque o teatro ajuda a gente a entender muito o nosso mundo, né? E essa coisa da vingança, o que nós estamos querendo fazer? Assim, não, tem que prender o cara e bota não sei o quê. Isso é vingança. Isso é vingança. Que é uma coisa primitiva. E eu ouço isso de pessoas muito religiosas e eu me espanto. Sabe, te juro que eu me espanto, né? Eu que estou cada vez mais distante de religião e desse tipo de valor, quando eu vejo pessoas apegadas aos valores religiosos, proclamando que tem que arrebentar com essa gente, pega essas crianças de 15 anos que fez roubou não sei o quê, bate neles, não sei o quê. Eu falo assim, gente, isso é ser cristão? Eu penso... Ainda bem que eu não sou mais. Não, o que eu penso é o seguinte, se Cristo viesse hoje, o que ele falaria disso? Não, ele levava porrada como ele levou na época dele. Entendeu? Primeiro ele não ia falar nada, o que ele ia achar não iam deixar nem ele abrir a boca. Já ia tomar umas porradas já. Sabe, a gente está abdicando do nosso direito de pensar. Quem está pensando para a gente, desculpe, é esse aparelhinho que você está vendo aí. Esse eletrodoméstico chamado televisão. Quando a gente aceita que... A internet, que os outros, quando você aceita que os outros pensem por você, é perigoso. Nós temos que captar a mensagem dos outros, mas refletir, claro. Extrair o melhor, né? Pensar, mas não comprar aquilo lá pronto. Mas a gente está comprando, né, Edu? Quer dizer, as pessoas cada vez mais querem o prato pronto. Não quer ter o trabalho de elaborar. Espera aí. Pensar cansa. Mas é fascinante, sabiam? Cansa, mas é fascinante. Quando você começa a contrapor. Com certeza, que é fascinante. Isso é assim, isso é assado. Como é que uma coisa se relaciona com a outra? Quando você começa a pensar, falando em leis, né? Quer dizer, o Brasil tem lei demais. Para que qualquer coisa, tudo. Eu já descobri qual é o método de resolver problema no Brasil. O problema da segurança pública. Enquadra como crime hediondo. Agora tudo é crime hediondo. Quando você vulgariza o conceito de crime hediondo, qualquer crime é hediondo. Então para de adjetivar
Essa frase, qualquer crime hediondo, eu ouvi de um jurista, sei lá, 20 anos atrás, numa entrevista, ele dizia isso, que não existe crime hediondo e não hediondo. Todo crime é hediondo, é uma redundância. É como água molhada. Toda água é molhada, não existe água seca. Assim, da mesma forma, não existe crime não hediondo. Todo crime... Então, é hediondo. Então, a gente deve repudiar, né? Exatamente. Não é desejável. Então, a gradação do crime, quem julga essa gradação, né? Esse é mais grave que esse é menos grave. Tá bom, eu acho que o cara que rouba galinha é diferente do cara que rouba Sim, uma pena mais leve, quem rouba mata. Verbas da saúde. Sim, e está matando várias pessoas com isso. É claro que é mais grave, entendeu? Tem coisas que são óbvias, Mas no Brasil é mais fácil você prender o ladrão de galinha para falar, olha, sabe não sei o que, não digo nem dos policiais, não estou falando dos policiais, não, estou falando do Estado. Que aí vai o legislativo, vai o judiciário, né, que tem que ser repensado o tempo todo. E daí a gente volta naquela discussão de como é que a gente olha para o próprio umbigo. Quando eu vejo assim, porra, tá esse país fazendo ajuste fiscal, tá faltando grana, o governo não tem mais dinheiro para um monte de coisa, e daí vem o judiciário, o ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, que apoia o aumento do judiciário. 78%. 78%. Daí você fala assim, espera, o seu juiz, seu Lewandowski, está levando quanto nessa, entendeu? Porque para e pensa. Será que é o momento disso? Eu não estou dizendo se é justo ou não injusto. É o momento de pedir isso? E não é 10 ou 20. Claro, 78, quase 80. É muito dinheiro. Quase o dobro. Daí você não pode falar, não, mas isso vai ser parcelado. Não pense nisso. Para de pensar no próprio umbigo, no próprio bolso, no próprio interesse. Como eu vejo o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo defendendo verba de moradia se ele mora na cidade, defendendo verba para comprar terno. Que moral essas pessoas têm? Estou falando do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, equivalente ao presidente do Supremo Tribunal, que defende esse tipo de coisa. Ele defendeu isso na TV Cultura. Isso eu vi. O Natalini. Sim. Né? O Natalini. Não, TV Cultura, no jornal lá. Exatamente, eu vi também. Vi porque saiu no YouTube depois. E pior que não foi questionado, né? Nada, e está tudo bem. Ninguém fala assim, senhor, tá bom, o senhor merece tudo isso. Terno, Armani. Agora, pague com o seu salário. O operário, o cara que trabalha no comércio, ele recebe roupa para trabalhar? Não recebe. Por que o senhor quer? O senhor recebe tão pouco. Daí você fica descobrindo quantas pessoas que estão no governo em São Paulo, na prefeitura de São Paulo, gente que ganha acima do teto de presidente da República, que é 20... Que é governador. Que a Constituição proíbe. Proíbe, mas sabe, dane-se, eu quero o meu dinheiro. Se a Constituição proíbe e se passa por cima da Constituição, imagina o que acontece com leis estaduais e municipais, ou seja, que estão abaixo da Constituição. Então é que se passa mesmo, né, por cima. Pois é, mas aí você vai pedir sacrifício para a população? Com que moral? E depois vai falar também do cara que roubou. Eu acho que isso também é crime. Não pensar no outro, não pensar no total da nação, também é um crime. É um crime de lesa pátria, sim. Porque nós não temos condição. Eu lembro quando eu era criança, acho que muitos de vocês lembram, o seguinte, às vezes eu tinha, pai, eu estou precisando, eu assim, agora não. Eu sei que você precisa... agora não, porque o pagamento saiu, aquele pagamento... Só no pagamento do mês que vem. Eu sei que você precisa, é justo, mas... Você não vai ter agora. Não posso. No pagamento do mês que vem, ou quando eu receber as férias, daí eu vou comprar. Agora não. Acho que os senhores ministros, sabe? O pessoal do judiciário devia ver assim, agora não. É de lei. Não, é de justiça. Merecemos. Merece. Mas não é o momento. Também, todos nós merecemos uma saúde melhor, seu juiz Lewandowski, seu Natalini, entendeu? Agora, são essas pessoas que deveriam ser símbolos para a nação. São um modelo, como o governador é, sabe? Como o padre da cidade é, o pároco da cidade, o pastor da cidade é para os seus moradores. O juiz devia ser. Agora, quando eu olho para um juiz que fala isso, eu volto lá atrás naquele papo que a gente estava falando no bloco anterior, do interesse do sindicalismo de resultado. E não é um juiz de primeira instância. Não. É um juiz lá de cima. Não é um cara que acabou de sair da faculdade de Direito e entrou no serviço público.
Não, a gente que devia ter responsabilidade pública, não tem responsabilidade pública. Estão olhando para o próprio umbigo e para o próprio bolso, sabe? E aí volta aquela coisa de sindicalismo de resultado, onde foi despolitizado. Você não discute mais o país, os interesses do país, você não discute mais. Porque eu discuto o meu interesse agora é esse. Eu não vejo, te juro, eu não vejo diferença nenhuma em quem age desse jeito dos caras que estão aí envolvidos no Lava Jato e outras coisas. Porque é o mesmo tipo de corrupção, porque é uma corrupção aqui, ó. É uma corrupção que vai para o bolso. Se eu não posso, se o país é que paga a conta, o Tesouro Nacional não é feito de valores e dinheiro que vem de Marte. Ele é gerado aqui pela sociedade. Então, como dizia meu avô, não dá em árvore. Não dá em árvore. Então, senhores juízes, talvez os senhores não saibam, o senhor Lewandowski, o senhor Natalini não sabe, como outros não sabem. E isso vale para os políticos também, vale de uma forma políticos. Geral. Não, que também... Não é só culpa do judiciário. Não, é que a gente começou a falar da responsabilidade do judiciário, porque é muito fácil também. Os políticos já estão num nível tão degradado, coitados, que eles não têm mais... É difícil, tirando as exceções. Defensáveis ali, né? Não dá, né? Porque eles também estão cheios. Agora criou mas não sei quantos cargos. Os cargos comissionados que tem no governo brasileiro são maiores do que tem em vários países do mundo. Sem contar aí esse processo aí, essa semana aí, de investigação do Renan Calheiros, né? Pois é, que é uma coisa antiga também, que nunca se resolve. Também já, vem de 2007, 2006, já estamos aí 7, 8 anos, 9. Pois é, mas igual a ele, se fosse ele o único caso, mas tem vários. Seria ótimo, se fosse ele, o Brasil seria uma maravilha. Até porque ele já saiu lá Eduardo e voltou. Cunha, e voltou. E outros tantos. E eles voltam. Voltam por quê? Porque nós não estamos mais pensando politicamente, a gente está pensando partidariamente. A gente não consegue ver como um todo. E isso, pessoas muito preparadas, muito honestas, às vezes muito generosas, que eu me deparo assim, para de pensar partidariamente, pensa politicamente, é diferente. Pensar partidariamente é fla-flu. Eu sou Flamengo, você é Fluminense, então a gente vai se bater. Não devia. Mas fica essa coisa, porque você não muda, né? De partido, você pode mudar de partido, mas de clube de futebol parece que as pessoas não mudam. Mudam até de religião e tudo mais, mas isso não muda. Então vira esse fla-flu interminável, sabe? Que é perverso. O país não avança. O país não avança. O país vai ficar... Podem fazer as reformas que quiserem. Ah, fala muito de educação. A educação começa aí. Que exemplo um político dá, um grande empresário dá, um juiz do Supremo dá com esse comportamento que eles têm. É a mesma coisa. A criança aprende com o pai, com a mãe. Agora, como o pai e a mãe não resolvem, joga para a escola. Então, o professor também não serve de modelo. Que modelo eles têm? Eles têm um modelo da televisão que vai eles vão e do mundo que está na rua sem ninguém que os oriente. E daí, para resolver esse problema, nós falamos assim, criança com 10 anos, se fez alguma coisa, a gente dá-lhe um tapa, põe na cadeia, bate nesse moleque. É isso, é violência que gera a violência. Nós estamos criando um país de bárbaros. A gente está voltando à civilização, a gente está abdicando da civilização para voltar para a barbárie. Então, se é para voltar para a barbárie, cada um por si, Deus para todos, está instituída a guerra civil, que já vivemos, né? Está instituída. É isso que nós queremos? Oswaldo, eu preciso fazer agora um intervalo. Nós voltamos logo em seguida nessa conversa aqui que está tão produtiva.